Olá, para você que está me assistindo, eu sou o Rafael Zen e esse é o segundo vídeo da nossa jornada sobre regressão e vidas passadas. No vídeo anterior a gente falou um pouquinho sobre o contexto histórico e cultural das vidas passadas. Eu deixei para você fazer um exercício sobre gostos, o que mais? Alguns tipos assim de desejos subliminares, inconscientes e eventualmente aversões em relação a períodos históricos, a povos, a governantes, a roupas, enfim, você deve ter visto lá que era para estimular a sua mente inconsciente a trazer assim um pouquinho de informações e você começar a se abrir para essa possibilidade ou simplesmente estimular suas memórias para que elas venham à tona na realidade em que a gente está vivendo aqui. Hoje eu vou explicar para vocês um pouco mais sobre o que são os ciclos de tempo, sobre, vamos chamar assim, as eternas repetições a que o próprio universo está submetido, como que isso nos afeta dentro do contexto da nossa vida eterna e das vidas sucessivas. Mas para que essa explicação fique mais palpável para você, a gente vai aqui para a tela do computador, onde eu vou procurar desenhar e te trazer essa explicação sobre como que os ciclos de eterno retorno estão nos influenciando e como que você, hoje, é o retorno, ou melhor, é a consequência de tudo aquilo que você já viveu, tá bom? Vamos para lá então? Bom, gente, então vamos lá. Eu vou usar aqui o editor de desenho básico do Windows, para a gente conseguir compreender o seguinte, Primeiro ponto a ser entendido é geometria básica e astronomia também. Todo o universo, a forma básica e primordial de tudo aquilo que constitui a matéria física no nosso universo é feito de formas redondas, circulares ou esféricas. O que significa isso? Se a gente for olhar para o céu de noite, a gente vai ver que a Lua é redonda. Se nós formos olhar para o Sol durante o dia, a gente vai perceber que a forma dele é redonda. À medida em que a astronomia avançou, se percebeu que os demais planetas, que os demais sóis ou estrelas de todos os sistemas infinitos seguem a forma redonda. À medida em que a astronomia foi avançando, se percebeu que as galáxias elas também seguem esse formato redondo. E esse formato ele é básico e ele é um conceito primordial de todas as filosofias antigas, que dizem, muito sabiamente, que o próprio universo segue a forma redonda. Tem uma ligação física por trás desse fenômeno, que é a gravidade, e a gravidade produz as formas circulares, e naturalmente tem um fenômeno metafísico e energético, do qual a física que a gente tem aqui é somente um reflexo. Tudo bem, agora vamos fazer o seguinte, isso aqui também faz parte das leis do desenho e da engenharia. Então, se eu pegasse essa forma circular e cortasse ela em dois pedacinhos muito pequenininhos, e eu ampliasse esse corte indefinidamente muito maior do que ele na realidade era, se eu der um zoom aqui enorme, a gente vai perceber que, embora essa forma básica do desenho seja uma circunferência, quando eu corto um pedaço muito pequeno, eu vou perceber que ela, na realidade, ela vai assumir para mim uma linha reta. Isso aqui é mais ou menos a seguinte comparação. Se eu começar a caminhar em linha reta da cidade em que eu estou e indefinidamente for reto, cruzando o continente, cruzando oceanos, cruzando países, e tivesse a oportunidade de conseguir sincronizar o meu retorno até onde eu estou morando agora, embora a ilusão dos meus sentidos desse para mim a sensação de que eu caminhei em linha reta o tempo inteiro, na realidade eu estou caminhando a partir de uma circunferência, estou dando a volta em uma circunferência. Esse é um fenômeno muito parecido com quando a gente vai na beira do mar e tem a sensação de que a gente está vendo um oceano plano. Mas na realidade é uma ilusão dos nossos sentidos e conforme um barco vai afundando no horizonte, por exemplo, ele vai desaparecendo, porque ele é circular. Então o que eu quero dizer com isso? Embora a gente trate o contexto de vidas sucessivas como uma linha reta, passado, futuro, na realidade, eles são apenas uma pequena parte
A gente poderia chamar essa linha que eu fiz para vocês aqui como a nossa vida presente. E ela é apenas uma pequena parte da grande circunferência que é a nossa vida, tá? Então o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: embora pareça que a gente tenha vidas sucessivas, tá? Que é a sensação que a linha reta nos dá, todos nós temos uma única vida, tá? E ela segue de maneira tão infinita e tão profunda que nós temos a sensação de que temos uma vida após a outra, mas é a mesma vida que é experimentada pela mesma consciência, pelo mesmo ser que vive diferentes experiências ao longo de todo esse circuito, tá? Então, uma forma da gente entender e contextualizar aqui é o seguinte: nós não temos uma vida sucessiva a outra. Isso é só uma expressão de linguagem. O que nós temos é momentos, tá? Eventos em que diferentes situações se repetem muitas vezes em diferentes cenários através da nossa vida, que é uma só, tá bom? Eu vou trazer aqui outras ideias dentro do mesmo contexto para você conseguir se situar nisso que eu estou explicando, tá? Vamos imaginar o seguinte. Eu vou desenhar aqui alguns pequenos retângulos para a gente conseguir ter mais clareza no exemplo, tá? Imagina o seguinte, que esse primeiro retângulo seja o meu dia de hoje, tá? O meu dia de hoje ele começa quando eu abro os olhos, tá? Ele passa por diversos momentos, eu tenho uma pequena pausa aqui na hora do almoço, e ele termina quando eu vou para a cama dormir. E aqui eu tenho um espaço de um intervalo entre um dia desperto e o dia seguinte. Tá? Vamos supor que essa aqui fosse a segunda-feira. A minha terça-feira começa da mesma maneira. Eu abro os olhos, tá? Como nós somos seres humanos que vivem ainda num planeta um pouco denso e um pouco escravo, a gente vai e repete as mesmas coisas na terça-feira. Tá? Faz as mesmas coisas, conversa com as mesmas pessoas, realiza atividades semelhantes. Quando chega de noite, novamente a gente tem um intervalo, descansa. Quarta-feira, as coisas continuam. Quinta-feira, sexta-feira, tá? E aí a gente chega aqui num outro momento que a gente vai dizer aqui, ó, que isso aqui é sábado e domingo, tá bom? Ok, então se a gente for entender assim, a minha terça-feira, ela é comumente uma repetição da segunda, certo? Tá? Vocês concordam comigo? Quando a gente tem um trabalho, por exemplo, que tem que bater ponto. Então, terça-feira eu repito algumas funções da segunda-feira, tá? Acrescentado do resultado daquilo que eu produzi anteriormente. Então, imagina que eu tenho um projeto para entregar durante essa semana. Se eu começo o meu projeto na segunda-feira, na terça ele está adiantado. Tá? Vamos supor que na segunda-feira eu começo fazendo cálculos, na terça eu já posso partir para os desenhos. Tá? Na quarta-feira eu penso na distribuição, na quinta eu penso no marketing, mas todo esse movimento de toda essa semana está vinculado a um único projeto. Embora eu tenha que me deslocar todos os dias para o meu escritório, por exemplo, tá? Eu tenho que realizar algumas atividades que podem ser semelhantes, mas todas elas vão estar envolvidas com o mesmo projeto que eu estou fazendo. Tá? Fácil de entender. Nos intervalos de segunda para terça eu tenho um período de descanso e é muito comum quando a gente dorme ou simplesmente quando a gente está relaxando que às vezes a gente tem algumas percepções, tem alguns insights, pense no que tem que fazer, planeja o dia seguinte. Tá? Quando chega o meu final de semana, o meu domingo, né, geralmente o fim de semana é um momento em que a gente descansa. Então vou colocar aqui um quadradinho azulzinho para vocês entenderem. Então o domingo é o dia de descanso, tá? É o dia em que a gente relaxa, em que a gente aproveita e, adivinha só, né? Terminou o meu descanso, na segunda-feira eu preciso retornar, tá? Eu tenho que voltar aqui e enfrentar uma nova segunda-feira. Talvez eu não tenha mais aquele projeto, mas eu posso ter outros projetos, outras atividades relacionadas à atividade profissional ou pessoal que eu tenho. Tá? E vamos supor que seja um projeto novo, mas de novo eu entro aqui no planejamento, vamos supor aqui no desenho, aí aqui no cálculo, aí eu entro no marketing, de novo eu sigo beabá para um projeto diferente. Domingo eu relaxo, segunda-feira eu começo. Tá? Então olha só que interessante, embora a gente tenha algumas atividades que são similares,
ou eventualmente diferentes de segunda para terça-feira, de terça para quarta, todas elas estão interrelacionadas, tá? Então, assim, segunda-feira eu tenho um pequeno movimento cósmico no meu dia. Eu tenho as minhas atividades. Na terça-feira eu tenho um outro, na quarta sucessivamente. Eu tenho uma pausa no domingo em que eu descanso e eu reflito, eu retorno para a segunda-feira e daí eu começo um novo ciclo de semana, certo? No final de 4 semanas, a gente tem um outro grande ciclo, o ciclo de um mês. No final do ciclo de um mês, a gente tem, aqui no Brasil, por exemplo, a recompensa de todos esses esforços. Você tem o seu salário, mas isso não significa que você parou de trabalhar. A sua vida continua. Aí você entra no ciclo do mês seguinte. No final de 12 ciclos do mês, você terminou um ano. Aí tem uma férias, um grande descanso aqui no final do ano. Tá? No final desse período de, vamos chamar assim, de 10 anos, de 20 anos, de 40 anos, vamos supor que você se aposente, aí você tem um intervalo de descanso ainda maior. E no final de toda essa jornada de, vamos chamar aqui, 70 anos, que é a vida média de uma pessoa aqui no nosso país, no final desses 70 anos você tem o término de um grande ciclo vivendo no meio dos humanos. E esse ciclo nós dizemos que foi uma grande vida, tá? Quando você terminou essa vida, ou eu prefiro chamar até de essa existência, essa realidade nesse ciclo aqui, aí você tem um grande intervalo de descanso, de reavaliação, de cálculo, onde você diz, ok, algumas coisas foram fantásticas e outras não foram tão legais. E aí o que a gente faz com toda essa bagagem? A gente retorna para esse ciclo aqui e a gente volta para aprimorar, tá? Ficou claro para vocês aqui? Eu vou dar um exemplo assim um pouquinho diferente, tá? Os maias, por exemplo, eles tinham uma referência de tempo que dizia o seguinte, que eles tinham um mês de 20 dias, e esse ciclo de 20 dias, ele estava envolvido dentro de um ciclo maior. Tá? Tem um nome específico na terminologia maia, eu não vou saber repetir que ciclo é esse. Tá? E esse ciclo maior, ele estava dentro de um outro ciclo ainda maior, como se fossem engrenagens. E esse outro ciclo estava ainda dentro de um ciclo ainda mais expansivo e assim sucessivamente. Então, o calendário maia e toda a cosmologia maia entendiam que nós tínhamos um ciclo dentro de um ciclo ainda maior, tá? Então vamos entender esse novo desenho que eu mostrei para vocês da seguinte maneira. Eu tenho aqui nessa circunferência pequena, por exemplo, o meu dia. O meu dia, ele faz parte de um ciclo ainda maior, uma semana. A minha semana faz parte de um ciclo ainda maior, o mês. O meu mês faz parte de um ciclo maior, o ano. A soma de 60 ciclos grandes eu chego no ciclo de uma grande vida, por exemplo. Tá? Então a gente precisa entender assim, todo o universo funciona dessa maneira, em que uma esfera se comporta como uma engrenagem que gira dentro da outra indefinidamente. Da mesma maneira que a Lua gira infinitamente ao redor da Terra, que a Terra gira infinitamente ao redor do Sol, que o Sol gira ao redor de um outro Sol central, que esse novo Sol central gira ao redor da galáxia e uma galáxia funciona girando ao redor de outra constantemente. Então, o que é que eu quero mostrar para vocês aqui? Todos nós estamos submetidos a ciclos praticamente, tá? Mas não é precisa essa palavra, mas praticamente intermináveis. São ciclos constantes em que uma coisa vai funcionando dentro da outra. Inclusive, os ciclos sucessivos de vida na matéria, fora da matéria. Encarnado, desencarnado. Trabalhando aqui nas 3 dimensões, trabalhando lá em outras dimensões. Então, a gente vive esses ciclos constantemente. Ok? Então, agora vamos voltar aqui no desenho anterior. Deixa eu retornar para começar de novo. Bem, então vamos entender o seguinte, gente. Eu vou fazer o desenho aqui outra vez para a gente buscar compreender. Então, essa linha reta, novamente, ela é, vamos chamar assim, é a minha existência, que começou aqui com
vamos chamar assim, né? Começou aqui com 0 anos e vai terminar aqui com aproximadamente 70, tá? Até aí, nenhum mistério. A gente chegou aqui no 0, a gente vai terminar aqui nos mais ou menos, né? 70 anos. Os mais sortudos vivem um pouco mais. Ok. Quem está vivendo essa vida aqui? Né? Quem é a pessoa que está dentro? Quem é aquele que observa, que vive, que percebe esse intervalo de tempo linear que eu mostrei para vocês aqui? É a nossa consciência, tá? É a consciência. E o que significa consciência? Vamos procurar melhorar esse termo aqui, tá? Consciência é a nossa capacidade de ver. Tá? Consciência é a nossa capacidade de ver, de observar. Tá? Isso é a consciência. Então, olha que interessante, né? Um fato que não é inédito para ninguém. Mas vamos refletir. Quando você tinha 0 anos, você estava aqui. Tá? A consciência ela estava aqui no seu corpo de 0 anos. Quando você tinha 5 anos, quando você tinha 15 anos, quando você chegou agora, vamos pegar o meu caso aqui, na idade de, eu já passei um pouquinho, 45 anos. Tá? O que acontece dentro da minha consciência? A consciência, que hoje está identificado com uma identidade chamada Rafael, se reconhece como sendo o mesmo que viveu toda essa grande extensão de tempo aqui para trás. Tá? Eu consigo lembrar de quando eu tinha poucos anos de idade. Tá? Eu consigo resgatar algumas memórias de quando eu era bebê, de quando eu era criança. Eu lembro de eventos da minha juventude. Eu lembro de todo esse grande intervalo aqui. Ok? Então, isso significa que é a mesma consciência que presenciou tudo isso. Durante esse intervalo de mais ou menos 45 anos, eu consigo lembrar de absolutamente tudo aquilo que eu vivi nesse intervalo? Não. Então, por exemplo, hoje eu consigo lembrar do meu almoço de ontem, porque ele está fresco na minha memória. Mas eu não lembro com muita clareza o que foi que eu almocei ontem. Aliás, o que foi que eu almocei semana passada. Quem dirá um ano atrás? Quanto mais há 10 anos atrás e muito menos quando eu era bebê. Eu suponho que eu comia papinha, mas isso não significa que eu me lembre com realidade, que eu tenha a noção daquilo que acontecia. É só uma suposição, tá? No entanto, eu tenho várias lembranças desse período aqui, tá? Nesse intervalo de mais ou menos 45 anos, tem muita coisa que está vivo na minha memória, tá? Agora, elas estão vivas por quê? Porque eram episódios da minha vida que eram recheados de um elemento chamado intensidade emocional. Tá? Isso que vale para mim, vale para todos vocês que estão aí me assistindo. A gente tem várias recordações e essas recordações sempre têm esse vínculo que existe uma emoção guardada aqui nesse momento. Tá? Então, por exemplo, eu consigo lembrar de episódio de primeira comunhão, eu consigo lembrar de quando eu tentava jogar futebol na minha infância e eu era péssimo nisso. Eu consigo lembrar, por exemplo, de quando eu fui aprovado num curso de vestibular a nível técnico, mas eu consigo lembrar também de situações ruins, de situações de desentendimento, de coisas que não foram tão boas. Eu consigo lembrar de um acidente de automóvel. Então, olha só, todas essas pequenas lembranças, eu apenas marquei algumas aqui. Na verdade, são várias. A gente consegue olhar para o nosso passado inteiro e dizer assim, não, eu me reconheço ao longo desses episódios, mas principalmente naqueles que têm intensidade emocional, porque foram marcantes. Então, entender esse contexto da intensidade emocional faz com que nós possamos entender por que é que nós não conseguimos recordar das nossas vidas passadas. Tá? Porque a gente consegue lembrar dessa nossa única vida, dos nossos, no meu caso, 45 anos, daqueles episódios que têm intensidade. Quem dirá daqueles que não têm? Tá? Vou encerrar o vídeo aqui no nosso desenho e nós vamos voltar agora lá para o computador. Bom, pessoal, vamos retornar aqui para a câmera então, que agora, fazer aqui no tete-a-tete, no presencial, fica mais legal. Então, o que o desenho procurou mostrar para vocês? É a realidade em que a gente vive. Tá?
Se a gente às vezes se perguntar se as tais vidas passadas existem, por que que eu não me lembro? É simples, a gente não consegue nem lembrar com muita clareza o que almoçou no dia de ontem, ou na semana anterior, ou no ano anterior, quem dirá. Mas a gente consegue relembrar de certos episódios que foram marcantes. Isso funciona para mim, isso funciona para todo mundo, tá? Esse é o primeiro ponto a entender. Segunda questão por trás disso, tá? Freud, por exemplo, ele já entendeu aí há 100 anos atrás, praticamente, que hoje a nossa identidade do agora ela é formada pela soma de todos esses episódios que nós vivenciamos no passado. E isso também é uma coisa muito lógica para nós. Então vamos entender assim, se você estudou para ser médico, tá? Parte da sua rotina hoje, no dia a dia, é estar envolvido com a medicina. Se você estudou para ser engenheiro, se você é uma dona de casa, se você é mãe de família, se você é filho, não importa, tá? Aquilo que você é hoje é formado basicamente pelas experiências que você teve do passado, tá? Isso ajudou a moldar a sua personalidade. De maneira positiva, quando você estuda, quando você se dedica, quando você faz amizades. De maneira negativa, quando você passa por um acidente, quando você tem traumas, quando você passou por coisas inesperadas na sua vida e você não conseguiu se libertar daquela carga emocional, tá? Então até aí, quando a gente vai falar, por exemplo, nessa vida, tá? Nessa existência, que eu acho até mais interessante, porque a vida é uma só. Então quando a gente vai falar nessa linha limitada da nossa existência, do nascimento até o agora, tá? Qualquer método de psicologia energética, de EFT, se você conhece, ou todos esses outros, eles vão lidar com isso, eles vão lidar com esse intervalo pequeno, tá? Por quê? É simples. É o que a gente está vivendo agora, é o que a nossa mente mais consciente consegue trazer, tá? É isso que a gente recorda. No entanto, tá? Embora Freud tenha 100 anos, os sábios do passado, né, os rishis hindus, né, a sabedoria védica, ela já dizia o seguinte: você não é a soma só desses anos da sua existência. Por quê? Porque nós vivemos ciclos em que uma existência ela é subsequente à outra. Então, isso que você é agora é o resultado de todo esse pacote de informação que você teve lá para trás. Não importa quanto tempo, tá? Pode ser eterno isso, não importa. Então você, e quando eu digo você, é a profundidade da sua consciência. É tudo isso que você viveu até agora, tá? Isso é uma coisa muito interessante da gente entender. Então, assim, seres humanos, eles são seres que têm uma bagagem muito superior a um animal, por exemplo, tá? Tem um nível de consciência muito diferente entre nós e os nossos irmãozinhos menores, os outros seres do nosso mundo, tá? Mas vamos voltar aqui para o contexto. Se a gente for entender que nós também somos a soma dos nossos traumas, tá? E às vezes os traumas dessa vida já são difíceis para muita gente lidar, vamos imaginar agora os traumas do passado. E dentro de um mundo, que é esse que nós vivemos, em que em 6.000 anos de história registrada, oficialmente, né, a gente é bem mais antigo, mas história registrada no nosso mundo, apenas existiu um intervalo de 30 anos em que o nosso mundo, em que povos, em que nações, em que alguém aqui não estava dando um jeito de matar o vizinho. Nós tivemos 30 anos de paz dentro dos 6.000 anos de história registrada nesse planetinha em que nós estamos aqui. O que significa isso? Se você teve vidas nesse mundo, e se você está me assistindo, eu não tenho dúvida nenhuma que você viveu aqui pra caramba, tá? Então você passou por episódios de perdas, de traumas, de perseguições, de mortes, né? De perseguir também, né? Porque ninguém é santo, né? A gente tem que convir que ninguém aqui nasceu com um crachá de brancura, todo mundo tem as suas manchas, todo mundo passou por intervalos em que era, vamos dizer assim, tentou ser bonzinho e outros em que a gente já não era tão legal assim, tá? Então todo mundo tem história aqui no mundo. Então todos esses traumas, eles estão registrados dentro de nós. Aonde? Dentro da mente inconsciente. E os sábios do passado, eles davam para esses registros dentro de nós, onde nós temos pacotes de informações traumáticas, bloqueios,
e que estão nos influenciando agora constantemente, mesmo que você não saiba, mesmo que você não perceba, tá? Estão por baixo da nossa consciência ordinária determinando as nossas ações. Eles chamavam isso de samskara, tá? Samskara é um termo que a gente vai estudar no vídeo seguinte, e é onde essas informações vão ficar um pouco mais claras para você sobre como é que isso está me influenciando e como é que eu percebo esse pacote de informação, mesmo que eu não esteja conseguindo ver isso com clareza, tá? Então, o objetivo desse vídeo hoje é a gente entender, né, que nós somos a repetição de pequenos ciclos do passado, que a gente chegou aqui nesse mundo para cumprir algumas coisas, algumas pessoas chamam de missão de vida. Eu sempre acho assim que missão é uma coisa assim muito grandiosa e o ego adora essas coisas. Eu diria assim que a gente tem propósito, pequenas tarefas para realizar aqui. Mas enquanto a gente está condicionado em todos esses traumas do passado, a gente acaba se distanciando do nosso propósito, tá? E quando isso acontece, aí a gente somatiza as pequenas doenças, os pequenos conflitos e eventualmente o AVC e a doença cardíaca, porque a gente se afastou de quem nós somos. Por quê? Porque esse pacote de traumas do passado vai nos impedindo de realizar o nosso pleno potencial aqui no mundo. Tá? Então nós somos a repetição desses ciclos. E enquanto a gente não compreende essa repetição no dia a dia, tá? Fica um pouco mais difícil de compreender de uma vida para outra. Então começa a partir de agora percebendo o seguinte, né? Amanhã, quem vai ser você amanhã? Você vai ser a mesma pessoa, acrescida das boas e más consequências daquilo que você fez hoje. Então, por exemplo, se hoje você fez escolhas alimentares saudáveis, está se alimentando com bastantes frutas, vegetais e sucos, é claro que amanhã o seu corpo vai estar melhor. Ninguém tem dúvida disso. E se você mantém isso no ciclo de uma semana, de um mês, você vai ver que o seu corpo funciona melhor, que a sua saúde melhora, que a sua pele fica melhor. Claro, você tomou uma boa decisão e você colheu os frutos equivalentes a isso. Mas a consciência, aquela capacidade de perceber tudo isso acontecendo é exatamente o mesmo. Então você pode estar saudável ou doente, jovem ou velho, não importa. Aquele que habita essa linha, ele está ali. E são as escolhas dele que vão determinar aquilo que nós vamos viver depois. Tá? Então nós somos o resultado dessas escolhas do passado, sejam elas boas ou negativas, acrescidas de todas as más consequências, mais aquele pacote de traumas que os sábios védicos chamavam de sankaras e que é o tema do próximo vídeo, tá bom? Então faz aí as suas reflexões, aproveita esse intervalo que a gente vai ter, tá? E a gente se vê então na próxima.